Olá, queridos, eu sou o pastor Eliezer e hoje eu falei sobre os ingredientes de uma caminhada de fé. Nós falamos sobre o texto de Gênesis 12, de 1 a 4, onde Deus chama Abraão. Nós falamos que o justo vive pela fé, ele não anda motivado pelo medo, pela ira ou por qualquer outra coisa. Nós falamos que Abraão ele ouviu a voz de Deus, então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós estudamos também que ele foi chamado a sair da sua terra, então é preciso sair, renunciar, e ele foi para o lugar onde Deus mostraria. Nós precisamos obedecer, precisamos ir, agir para obedecer à vontade de Deus. E também falamos sobre o propósito de Deus chamá-lo, que é para abençoá-lo, e que através da bênção que ele seria, ele abençoaria todos os povos da terra. Falamos por isso que nós somos chamados para sermos bênção por onde nós estivermos. Que Deus abençoe a sua vida, espero que Deus tenha falado ao seu coração por meio dessa mensagem. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, eu quero fazer uma reflexão sobre esse texto. Nós estamos falando sobre vida peregrina, caminhar com Deus, e eu quero falar sobre esse que é o maior ícone, né? O principal nome daquilo que se refere de uma pessoa que caminha pela fé. Ele é chamado de pai da fé, que é Abraão. Abraão, ele tem um papel fundamental em toda a palavra de Deus, e eu quero fazer uma reflexão sobre esse texto, aqui os primeiros versículos de Gênesis capítulo 12. Diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela Sua presença. Agora nós te pedimos, Senhor, que o Senhor esteja falando, ministrando mais uma vez nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto vai falar desse início da caminhada de Abraão com Deus. E Deus o chama e ele sai ali e vai caminhar na direção de Canaã. Muitos teólogos, comentaristas, eles falam que esse é o segundo texto mais importante da Bíblia. E o primeiro eu acho que você deve saber de cor, né? Eu espero. João 3,16. Muitos dizem que esse é o segundo texto mais importante, porque ele que vai dizer o que vai acontecer daqui até o final, mostra o propósito de Deus, naquilo que Deus vai começar a realizar na vida de Abraão e nos filhos de Abraão, na nação que vem, na vinda de Jesus e no plano que ele tem final, que é abençoar todos os povos, esses que eu estava falando agora há pouco, abençoar todos os povos da terra. Então aqui tem o início desse plano, desse propósito que Deus está realizando através da vida de Abraão. E agora, nós podemos olhar para alguns princípios aqui que são ingredientes para nós aprendermos a caminhar pela fé. E o primeiro ponto aqui é que Abraão, ele é chamado de pai da fé, e nós aprendemos que a fé, ela é um dos princípios mais importantes de toda a palavra de Deus. Aliás, se não for o mais importante, porque Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para que nós possamos nos aproximar dele, é preciso crer que ele existe e que ele quer nos abençoar, ele quer nos responder, ele quer ter um relacionamento conosco. Então, para que eu possa me aproximar de Deus, eu preciso ter fé. Na nossa caminhada com Deus, como discípulos de Jesus, nós precisamos caminhar pela fé. A palavra de Deus vai dizer que o justo viverá pela fé. Um princípio fundamental da palavra de Deus. Em Hebreus 2, versículo 4, ele fala sobre isso. Romanos 1, 17, Gálatas 1, Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. O justo não viverá pelo medo. Nós, discípulos de Jesus, nós que somos os bem-aventurados, os abençoados, como a promessa de Deus aqui para Abraão, nós somos estes, nós não somos chamados a caminhar pelo medo.
Se você tem tomado decisões na sua vida movidas pelo medo, essas são decisões erradas. Quantas vezes nós tomamos decisões baseadas no medo? Eu não vou fazer isso. Não, eu não quero fazer isso. Quantas vezes nós somos movidos por outros sentimentos? A Bíblia não diz que nós somos, o justo não vive pela ira. Nós não devemos ser movidos pela ira. Você sabe que quando você está irado, você fala besteira. Não é verdade? Normalmente a gente tem a tendência a falar besteira, porque nós não devemos ser movidos pela ira, pela raiva, pelo ódio. As piores decisões, assassinatos, decisões que são tomadas no calor do momento, são quando elas são tomadas movidas por essas emoções. O justo não vive pela ira, o justo vive pela fé. Nós somos movidos pela fé. Talvez você tenha tomado decisões na sua vida, na sua família, decisões de sair de um lugar e ir para o outro, não movidos pelo que Deus te chamou para fazer, mas por causa de raiva de algo que aconteceu, ira por algo que aconteceu. E eu quero dizer que você tem tomado decisões erradas na tua vida e que você precisa voltar ao lugar aonde Deus falou com você pela última vez. Porque o justo não vive pela ira, o justo vive pela fé. O justo também não vive pelas suas emoções, e veja que as emoções não são erradas em si, elas são boas, Deus ressignifica, Deus transforma, liberta as nossas emoções, mas o justo não vive pelas emoções, o justo vive pela fé. O justo também não vive pela razão, ainda que a razão não seja ruim, a razão é importante, nós precisamos submeter o nosso racional a Deus e amar a Deus com todo o nosso entendimento, mas o justo não vive pela razão, o justo vive pela fé. O homem racional, a mulher racional, é aquela que quer ver todo o plano. Ela quer ver a matemática do negócio. Porque se eu não vejo a matemática do negócio, que me mostra que vai dar certo, eu não vou decidir. Você é dessas pessoas? Extremamente racional, que só toma decisões assim? Pois é, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que não se veem. O justo viverá pela fé. Nós somos chamados a viver numa dimensão acima do racional, da emoção, ainda que não negue essas coisas, porque não significa que andar pela fé seja viver uma vida irracional. Não é isso, mas é viver de acordo com a vontade, a palavra de Deus na nossa vida. O justo vive pela fé. E essa é uma das lições mais importantes que nós temos com Abraão. Ele tomou decisões pela fé. O ingrediente importante que nós vemos aqui está no versículo 1, logo no início. Diz assim: então o Senhor disse a Abraão. O início da caminhada de fé de Abraão com Deus começa com um verbo. Deus disse. Na nossa caminhada com Deus, na nossa vida com Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Deus fala. O homem que caminha pela fé, a mulher que caminha pela fé, ouve a voz de Deus. Você tem ouvido quais vozes? As vozes dos seus desejos, as vozes das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus planos, ou a voz de Deus? A voz da sua família, a voz da sociedade, a voz do quê? Porque se nós ligarmos a televisão, ficarmos ouvindo a voz daquilo que está acontecendo no mundo, é guerra lá no Oriente Médio, é a situação em crise política, é a economia que não está bem, nós vamos ficar depressivos. Mas o justo vive pela fé. E quando nós olhamos o que Deus tem, o que Deus planeja para nós, nós não nos preocupamos com aquilo que está ao nosso redor, porque nós cremos que Deus tem um plano para a nossa vida, e esse é um plano de bênção. Porque essa é a promessa que Deus está dando, Deus cuida de nós. O justo vive pela fé, mas para isso nós precisamos ouvir a voz de Deus. Quando nós não ouvimos a voz de Deus e tomamos decisões, nós tomamos decisões erradas. Nós vemos os servos de Deus buscando ouvir a voz de Deus. Abraão buscou ouvir a voz de Deus. Abraão se tornou um homem muito importante, um homem muito rico, porém, ele não deixou ruínas de castelos, de grandes mausoléus. Ele não deixou. As únicas ruínas que ele deixou para a posteridade dele foram os altares que ele levantou para Deus. Abraão buscou a presença de Deus. Os profetas, se você for ler os profetas, você vai ver que uma das coisas que mais se repete é: assim diz o Senhor. O que Deus tem falado ao teu coração? Deus tem falado.
Porque se ele não tem falado, você precisa parar tudo e buscar a presença de Deus. Parar tudo e orar até que ele fale, porque ele fala. Nós precisamos estar sensíveis à voz de Deus, porque o Senhor fala. Mas ele fala quando nós oramos e buscamos de fato a sua presença, como diz Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas aí é o problema, porque o meu coração já está bem preenchido com um monte de coisa. Minha agenda está cheia, eu tenho várias coisas para fazer, entretenimentos que eu preciso, e aí eu não tenho tempo para buscar a Deus de todo o meu coração. Eu vejo Paulo como um homem que nos ensina a ouvir a voz de Deus. Ele tinha os seus ouvidos atentos à voz de Deus. Lá em Atos capítulo 16, versículos 6, 7, 9, ele nos mostra que ele estava com uma intenção de ir para um lugar, mas ele diz que o Espírito de Jesus o impediu. O Espírito de Jesus nos impediu. E aí ele queria ir para outro lugar e o Espírito de Deus o impediu novamente. Como assim? Ele estava atento à voz de Deus. E aí, numa noite, ele tem um sonho de um homem da Macedônia dizendo, vem, desce a Macedônia. Ele entende, Deus está falando com ele. Seus ouvidos estão atentos à voz de Deus, quando ele fala ao seu coração. Eu me lembro que, no início do meu ministério, lá na Índia, eu comecei a trabalhar com um certo pastor que estava fazendo um trabalho com crianças. E eu fui para lá, e eu me lembro de estar alguns dias em jejum e oração, e Deus falou muito forte ao meu coração que havia alguma coisa errada ali. E eu estava angustiado. E uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com Deus é que quando Deus te angustia, Ele está te chamando para alguma coisa. E Deus estava me angustiando. E aí eu entendi, tem alguma coisa errada aqui. E aí eu pedi para um rapaz ir lá olhar aquilo que estava acontecendo e descobri que aquele pastor não era pastor, ele estava enganando, estava tentando levantar dinheiro para razões erradas. Deus mostrou. E se eu tivesse caminhado ali, eu estaria indo num caminho que não seria bênção para o reino de Deus. Eu terminei toda a relação com aquele homem, porque Deus me mostrou. Me lembro de uma certa vez, eu estava orando pela equipe que trabalhava comigo, alguns anos atrás. Eu estava orando por um, e de repente eu estava orando por uma das moças que trabalhava comigo, e veio uma imagem na minha mente, dessa moça junto com o namorado dela. E ali eu parei e falei assim, Deus, isso daqui é da minha cabeça. Eu continuei orando pelas pessoas, a mesma imagem veio. E mais uma vez aquela angústia no meu coração. Os dois erraram, os dois pecaram. Eu falei, Deus, isso é coisa da minha cabeça. Aí eu falei, tá bom, eu vou orar, eu vou ligar para ela. Eu peguei o telefone e liguei. E aí, como é que você está? Tá tudo bem. Eu falei, fala a verdade. Eu estava aqui orando por você e Deus angustiou meu coração. Tem alguma coisa errada com você e teu namorado. Ela começou a chorar no telefone. Eu falei, pastor, ontem aconteceu isso. E eu pequei, eu caí com ele. E eu não sei o que fazer. E aí eu trouxe aquela moça para a gente orar, ministrar no coração dela. Deus fala. Você tem orado pelas pessoas que estão debaixo da sua liderança? Você tem orado pelos teus filhos? Você sabe o que seus filhos estão passando dentro de casa? Deus revela. O que eles estão passando na escola? Deus revela. Ore, Deus fala e nós precisamos estar atentos à sua voz. Outro princípio que nós temos aqui é que quando Deus fala, Ele diz assim, saia da sua terra. Então disse o Senhor a Abraão, saia da sua terra. E esse é o segundo verbo, saia. Nós não podemos viver o novo de Deus enquanto nós estamos presos no antigo. Não dá para nós vivermos aquilo que é excepcional e que Deus quer nos chamar, enquanto nós estamos presos a uma vida do passado, uma vida de pecado, a uma vida que nos prende àquilo que não é plano de Deus para nós. E tem muito crente que está preso a uma vida de pecado, não consigo viver o novo de Deus, porque eu estou preso em laços do diabo, como o apóstolo Paulo vai falar. Laços que me prendem e não me deixam correr a corrida da fé. Eu estou preso, eu não avanço. Eu vejo os meus irmãos, as minhas irmãs estão crescendo com Deus, estão vivendo uma vida tremenda com Deus, mas eu ainda estou preso no pecado. Quantos crentes estão presos no pecado?
Nós precisamos olhar para frente. Tem muitos crentes que estão presos em coisas que não têm, coisas que a pessoa precisa de libertação. Quantos crentes estão feridos, machucados, por coisas que aconteceram no passado e nunca lidaram com isso. Pessoas amarguradas, pessoas feridas de tantas formas. E não vai para frente. Está sempre olhando para trás, com ressentimentos. Meu querido, minha querida, você precisa sair deste lugar, encontrar-se na cruz de Cristo, ser curado completamente por Deus, para olhar para frente, viver o novo de Deus. Os planos de Deus para a sua vida são uma vida em abundância, uma vida com Deus. Deixe essa vida de pecado. Abraão estava vivendo nesse lugar, num ambiente de idolatria. É o que Josué vai nos falar em Josué 24:2. Deus tirou Abraão de um ambiente de idolatria. E muitas vezes a renúncia envolve isso, sair deste lugar de idolatria, deste lugar que tem te levado a pecar. E talvez este lugar que tem te levado a pecar são aqueles filmes e aquelas séries que você assiste, mas que você sabe que não deveria assistir. Talvez esse lugar que você tem que deixar para trás são relacionamentos que tem te levado ao pecado. Talvez seja um lugar que Deus já te falou que não é bênção, Ele quer te levar para algum outro lugar. E Deus fala, deixe, saia disso. Não dá para caminhar com Deus sem renúncia. Não tem como. É preciso renúncia. Outra palavra para renúncia é arrependimento. É você deixar a direção que você estava e mudar completamente. É uma mudança completa. Se você não tomou ainda uma decisão de renúncia, de arrependimento, de mudança completa na tua vida, hoje é um dia para você tomar. E nós precisamos aprender a tomar essa decisão o tempo todo. Porque muitas vezes a renúncia é das coisas ruins, mas às vezes são renúncias de coisas boas. E aí é que está, nós cristãos que caminhamos com Deus, que somos discípulos de Jesus, muitas vezes também somos chamados a renunciar coisas boas. Nós vemos isso com Eliseu. Eliseu, ele estava arando a terra lá no seu campo, com 12 parelhas de bois, quando chega Elias e lança sua capa sobre ele. Naquela hora, Eliseu entendeu o chamado. Ele estava sendo chamado para ser profeta. E aí, só que ele tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha os bois, ele tinha o seu campo, ele tinha sua casa, sua família, seu sustento. Ele estava vivendo uma vida boa. Eu acredito que ele não estava vivendo uma vida de pecado, nem nada. Ele estava vivendo uma vida tranquila. Mas Deus o estava chamando para algo a mais. E aí ele fala para Elias, me espera aqui que eu vou me despedir da minha família. Ele vai lá, ele mata os bois, ele sacrifica, faz um sacrifício a Deus, se despede da família e vai com Elias para viver o excepcional de Deus, o sobrenatural de Deus. É ali com Elias que ele vai aprender coisas tremendas e vai se tornar um dos maiores profetas de Israel. Será que você está preso nas coisas boas? E você não consegue virar as costas para viver as coisas excepcionais de Deus? Sabe, eu tenho caminhado em alguns desses lugares, como você viu, a Índia, Nepal, países como Azerbaijão, lugares como a Turquia, países que existem ali no Oriente Médio, Líbano, que está nesse conflito, tantos lugares onde o reino de Deus está chegando. Sabe o que a gente vê? A gente vê o excepcional de Deus nesses lugares. Tenho visto pessoas sendo libertas de opressão demoníaca, pessoas sendo curadas, a ação sobrenatural de Deus transformando completamente pessoas que eram perseguidores, se entregam a Jesus. Sonhos, visões, Jesus tem aparecido para muçulmanos em vários lugares, essas pessoas têm se entregado a Jesus e têm vindo para a igreja, coisas tremendas que Deus tem feito. E sabe, nós vemos isso por meio de homens e mulheres simples que lá nesses lugares tomam a decisão de deixar tudo para trás e viver o novo de Deus. E ir para esses lugares. A fé requer renúncia. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui é que ele diz, saia do meio dos seus parentes da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então saia e vá. Ação, obediência. Na nossa caminhada com Deus,
nós precisamos agir. Nós precisamos obedecer. Veja que está tudo ligado. Nós precisamos ouvir a voz de Deus para sair e obedecer. Ação e oração. Oração sem ação é hipocrisia. Ação sem oração é mero ativismo. Grava isso. Ação sem oração é só ativismo. E tem gente que só age, mas não entende qual é a vontade de Deus. Eu estou fazendo várias coisas porque eu preciso que as pessoas vejam que eu estou trabalhando. Não, você precisa orar. Qual é a direção que Deus tem para a tua vida? O que você precisa fazer? Mas tem gente que só ora e não age. E aí isso é uma vida hipócrita. Porque eu não estou obedecendo. Deus está falando comigo, mas eu não ajo. Haja. É hora de obedecer. Está na hora de você agir e fazer a vontade de Deus. Não seja como aquele filho. Lembra a parábola do homem que chega para um filho e fala, vá trabalhar no meu campo. E ele fala, eu vou. Essa é a pessoa que responde todo apelo. Senhor, eu vou. Deus, estou aqui. Senhor, me usa. Mas ele não vai. Aí o pai chega para o segundo filho e diz, vá trabalhar no campo. E ele fala, não vou. Mas ele se arrepende e vai. Será que você é como o primeiro filho ou como o segundo? E Jesus fala, quem fez a vontade do Pai foi o segundo. Arrependa-se. Hoje é dia de você agir. E a ação envolve dar passos pela fé. Obedeça. Obedeça. Eu fico imaginando quando Moisés ouviu Deus falar, marche na direção do mar. E aí ele, como assim? E aí ele vai, ele entra. E naquela hora, eu fico imaginando aqueles segundos antes de abrir o mar. Ele fica naquela expectativa. Ele age. E Deus responde. Eu fico imaginando aqueles minutos depois de Josué circular a cidade de Jericó. Ele falou assim, Deus, é um absurdo. Como assim ficar gritando ao redor dessa cidade? Como assim tocar essas trombetas aqui? Como assim? Mas ele age. Ele obedece. E no último dia, lá no 7º dia, quando ele faz isso, eles estão na expectativa. O que Deus vai fazer? Obedeça, faça, haja. E fique na expectativa daquilo que Deus vai fazer, porque Deus vai fazer coisas tremendas quando a gente obedece o Senhor. Eu me lembro de, algum tempo atrás, estar no Uber aqui em Curitiba. E eu estava no meu celular, distraído ali, e aí o motorista estava ouvindo um programa de rádio, e aí de repente ele desligou o programa e ele fez um comentário. Ele falou assim, poxa, relacionamentos são muito difíceis. Naquela hora Deus falou ao meu coração. Aí eu parei, relutei, falei, Deus, mas é isso mesmo? O Senhor quer que eu faça isso? E naquela hora eu senti Deus falando, sim, é isso. Aí eu falei para o motorista, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele falou, pode. Você está traindo a sua esposa, não é? E aí ele levou um susto. Ele olhou para mim e falou, sim, eu estou. Como que você sabe? Eu falei, não sou eu que sei. Eu sei que eu sirvo a um Deus que fala. E se Ele me colocou aqui nesse carro, é porque Ele tem um propósito de falar ao teu coração. E eu comecei a ministrar no coração daquele homem. Aquele homem parou o carro no meio-fio. E ali ele chorando, pedindo perdão a Deus, entregando a sua vida a Jesus. Sabe, Deus fala, mas nós precisamos agir. Deus pode usar a nossa vida se nós aprendermos a andar pela fé. Mas por que Deus faz isso? Por que Deus fala? Por que Deus nos chama a sair? Por que Deus nos envia para um outro lugar? Um lugar que de fato Ele nem mostra, Ele não fala antes, Ele não dá o GPS de onde Ele tem que ir. Ele fala, é um lugar para onde eu te mostrarei. Porque a cada passo Deus vai mostrando o que Ele quer. Deus tem um plano, e o plano é, farei de você um grande povo e o abençoarei. Ande comigo. E eu vou abençoar a tua vida. É isso que Deus está falando. Tornarei famoso o seu nome. Essa é a promessa de Abraão, que se estende a todos aqueles que são filhos pela fé de Abraão. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Você será uma bênção. Você é abençoado para você ser uma bênção. Nós somos abençoados para abençoar. Não, Deus não me dá várias coisas
para eu guardar para mim mesmo. Não, é para eu abençoar, eu investir, eu fazer. Deus me deu inteligência para que eu possa usar a minha inteligência e transformar esse mundo, levando o reino de Deus. Deus me deu posses para que por meio dessas posses eu possa investir no mundo, agir no mundo missionário, no mundo ao meu redor e por meio disso transformar a realidade onde eu estou. Deus me deu talentos, esses talentos são para eu colocar à disposição do Senhor e investir na vida ao meu redor, levar o reino de Deus aonde o reino não chegou. Você tem talento, você é professor, dia dos professores, Deus te colocou num lugar para você ser voz do Senhor ali onde você está. Você é psicólogo, você é engenheiro, você é um comerciante, você tem um homem de negócios, você foi colocado no lugar onde você está para ser bênção. Não apenas para desfrutar das bênçãos que Deus te deu. Sim, devemos glorificar a Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos dado, o Senhor tem abençoado. Mas sabe por que Ele tem abençoado? É para que você seja uma bênção no lugar onde você está. E o alvo de Deus é que todos os povos da terra sejam abençoados. E por isso nossos olhos precisam estar muito mais, ser muito mais abrangentes daquilo que nós enxergamos. Deus quer usar você para abençoar os povos dessa terra, para abençoar as pessoas em lugares que você nem imagina. Deus quer usar você para ser bênção. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Que bom que você assistiu essa mensagem. Eu creio que o Senhor falou com você. E se Deus falou com você e você tomou alguma decisão, nós queremos te acompanhar. Entre em contato por esse endereço que está aparecendo aqui e nós vamos caminhar com você. A gente quer saber qual decisão você tomou e te auxiliar nesse processo. Combinado? Deus te abençoe. Até mais.